Nunca fui de desejar os holofotes ou almejar companhia constante. Minha vida, um zumbido tranquilo de aulas particulares online, adequava-se perfeitamente a mim dentro do abraço reconfortante do meu próprio lar. Meu santuário, a casa que herdei após o falecimento dos meus pais. Uma rotina simples governava meus dias, acordar, trabalhar, e talvez se o mais tênue sussurro de interação social surgisse dentro de mim, eu daria um passeio tranquilo pela rua até a padaria local. Aquela pequena loja era minha fuga ocasional, uma breve incursão no mundo além da minha tela. Ágata, a vendedora, era uma intrometida deliciosa, possuindo a estranha habilidade de saber da vida de todos, mas de alguma forma conseguindo torná-lo totalmente charmoso. O ar lá dentro sempre era denso, com um aroma inebriante de canela e açúcar, e o tilintar pitoresco do sino acima da porta anunciava minha chegada com um toque acolhedor cada vez que eu a abria. Foi durante uma dessas visitas totalmente previsíveis que Ágata, com um brilho maroto nos olhos, decidiu bancar o cupido. Enquanto deslizava uma caneca fumegante de café pelo balcão, seus olhos brilhavam com um ar de conhecimento secreto. Sabe, Aurora? Ela começou sua voz conspiratória. Meu filho da sua idade, veja bem, ainda está solteiro também. Vocês dois deveriam se encontrar um dia. Eu ri um som caloroso e desdenhoso, enquanto mexia o creme no meu café. Obrigada, mas estou perfeitamente bem sozinha, sério, Ágata. Ágata simplesmente deu de ombros um sorriso conhecedor quase diabólico, brincando em seus lábios. Bem, veremos. Não pensei mais nisso, descartando como sendo apenas Ágata. No entanto, minha próxima visita à padaria reservava uma reviravolta surpreendente. Ao abrir a porta, o cheiro familiar e reconfortante de produtos assados foi acompanhado pela presença de um novo rosto atrás do balcão. Ele era alto, adoravelmente desajeitado, de uma forma que de alguma forma amplificava seu charme, e quando se virou para mim, seu sorriso foi instantaneamente desarmante. Oi, Aurora, sou o Elias, filho da Ágata. Acho que ela me mencionou. Suas palavras me pegaram completamente desprevenida. Mencionou-o, era um eufemismo grosseiro. Era mais como se ela tivesse tramado meticulosamente um encontro fofo inteiro, sem sequer um aviso. Sim, ela pode ter dito algo. Gaguejei, tentando desesperadamente mascarar minha surpresa total. Elias, com um gesto amigável, entregou-me um muffin de mirtilo por conta da casa, disse ele, encostando-se casualmente no balcão. Ela acha que está sendo esperta nos armando assim. Desculpe se é estranho. Uma risada genuína borbulhou dentro de mim. Inesperado sim, mas não totalmente indesejável. Está tudo bem, respondi, um pequeno sorriso brincando em meus lábios. Ela tem boas intenções. Enquanto ele começava a falar sobre seu trabalho e seus hobbies, que surpreendentemente incluíam um profundo amor pela leitura, algo que nos conectou instantaneamente, eu me vi genuinamente intrigada. Elias não era apenas um cara qualquer que sua mãe estava tentando empurrar para uma cliente. Ele era, na verdade, muito legal. Você vem aqui com frequência, então? Ele perguntou, seu olhar suavizando, para fugir do caos do mundo. Ele gesticulou vagamente pela aconchegante loja. Sim, admiti. É meu pequeno refúgio. Bom café, doces melhores e agora aparentemente boa companhia, acrescentei com um sorriso brincalhão. Elias sorriu claramente satisfeito. Boa, aceito isso como um grande elogio, vindo de alguém que preferia estar em casa. A conversa fluiu sem esforço depois daquela estranheza inicial, derretendo como manteiga em um croissant quente. No momento em que finalmente saí da loja, números de telefone haviam sido trocados e uma promessa tentativa de jantar juntos em breve pairava docemente no ar entre nós. Tive que admitir com uma crescente sensação de surpresa que Ágata poderia ter acertado afinal. Um ano de namoro voou em um piscar de olhos. Elias e eu nos encaixamos perfeitamente, caindo em um ritmo confortável de jantares compartilhados e conversas noturnas que se estendiam até as primeiras horas da madrugada, cobrindo tudo e nada. Não demorou muito para que os planos de casamento fossem sussurrados, e menos tempo ainda antes que Elias se mudasse para minha casa, a mesma casa em que cresci aqui e herdei dos meus pais. Os pais de Elias moravam a apenas algumas quadras de distância, o que a princípio parecia uma bênção genuína. Ter a família por perto ingenuamente pensei seria uma boa mudança de ritmo. Inicialmente as visitas eram casuais, os jantares agradáveis o suficiente, mas logo após o casamento uma mudança sutil na atmosfera começou a ocorrer. Sua mãe Ágata, que antes fora a senhora doce e bem-intencionada da padaria, começou a aparecer com frequência crescente e não eram apenas visitas casuais. Cada vez que ela chegava, parecia que tinha uma lista mental de todas as maneiras pelas quais eu estava falhando. Sabe, Aurora, ela mencionava uma tarde tirando uma camisa supostamente limpa do armário e examinando-a com o olhar crítico de uma cientista forense.
Elias gosta de suas camisas passadas de um certo jeito. Eu lutei para manter a compostura mordendo qualquer réplica afiada. Agatha, eu geralmente estou ocupada com minhas aulas online durante o dia, então às vezes coisas assim me escapam. Expliquei esperando que ela mostrasse alguma compreensão. Agatha simplesmente estalou a língua, balançando a cabeça, em desaprovação, enquanto guardava a camisa. Quando eu tinha sua idade, mantinha a casa impecável e trabalhava em meio período na padaria. É realmente sobre gerenciar melhor seu tempo. O comentário doeu especialmente vindo dela. Era como se a mulher gentil e ligeiramente intrometida que conheci na loja tivesse sido substituída por uma crítica implacável. Cada visita parecia trazer uma nova onda de reclamações. A comida estava muito sem graça. Os pisos não eram varridos de acordo com seus padrões exigentes. Eu não estava cuidando bem do seu precioso Elias. O pai de Elias, Valério, era geralmente mais reservado, mas também tinha seus momentos. O almoço ainda não está pronto. Ele resmungava, verificando dramaticamente seu relógio, como se tivesse ficado preso no deserto por dias. Eu trabalho em casa sim, mas estou realmente trabalhando não apenas por aí. Tentei explicar mais de uma vez minha voz firme, mas controlada. Eles balançavam a cabeça, murmuravam algo sobre entender, mas na próxima visita, tudo começaria de novo. Eu me peguei temendo o som da campainha, sabendo que provavelmente anunciava mais uma rodada de críticas não solicitadas a caminho. Apesar da crescente frustração que fervilhava dentro de mim, eu me calei. Argumentar, raciocinei, não ajudaria. Elias, que Deus o abençoe, estava preso no meio tentando acalmar as coisas constantemente, me dizendo que seus pais só tinham boas intenções, que talvez eles estivessem apenas presos aos seus costumes. Eles são de uma época diferente, a Aurora sabe. Eles realmente não entendem essa coisa de trabalhar em casa. Elias diria tentando preencher o abismo que se alargava entre nós. Mas por mais que eu assentisse e oferecesse sorrisos forçados, uma parte de mim queimava de ressentimento a cada comentário condescendente sobre minha culinária ou limpeza. Eles ainda moram separados, porém. Eu me tranquilizava após cada visita agarrando-me a esse pequeno conforto. São apenas algumas horas por semana, eu consigo lidar com isso. Então, em uma tarde enganosamente ensolarada, enquanto eu estava terminando uma sessão online com um aluno particularmente inquisitivo, ouvi o ruído inconfundível de um caminhão parando lá fora. Um nó de desconforto apertou em meu estômago. Curiosa e apreensiva, olhei pela janela e vi Elias ajudando seus pais a descarregar um número alarmante de grandes sacos e caixas de um caminhão de aluguel estacionado em minha garagem. Saí forçando uma leveza no meu tom que eu certamente não sentia. Ei, o que é tudo isso? Elias enxugou a testa com uma expressão envergonhada e culpada no rosto. Bem, parece que meus pais vão ficar conosco por um tempo. Um tempo? O que um tempo significa, Elias? Perguntei, minha voz subindo apesar da minha tentativa desesperada de manter a calma. É temporário, Aurora, ele disse rapidamente, quase tropeçando nas palavras. A casa deles está sendo alugada para uma renda extra, e eles pensaram que seria mais fácil ficar aqui por enquanto. Um pavor gelado me invadiu. Isso não era apenas uma visita, era uma invasão. Elias, geralmente não conversamos sobre grandes decisões como essa. Perguntei, minha voz tensa, com um pânico crescente. Antes que ele pudesse responder, Agatha veio agitada, sua voz escorrendo uma doçura açucarada que me deu calafrios. Oh, querida, não é maravilhoso? Passaremos muito mais tempo juntos. Forcei um sorriso forçado. Agatha, quanto tempo você planeja ficar? Ela acenou com a mão de forma desdenhosa, como se eu tivesse perguntado sobre um inconveniente menor. Ah, só um pouco, querida, até resolvermos as coisas. Somos família agora, certo? Famílias ajudam umas às outras. Olhei para Elias buscando desesperadamente alguma aparência de apoio, mas ele evitou meu olhar. Foi então que Valério interveio. Sua voz ecoando pelo quintal. Onde você quer esta caixa, filho? Deve ir para o quarto de hóspedes. Eles tinham tudo planejado e, pelo que parecia, minha opinião era totalmente irrelevante. Faziam literalmente alguns dias e minha casa já não parecia mais minha. Agatha havia efetivamente assumido a cozinha suas constantes críticas às minhas habilidades culinárias, irritando meus últimos nervos. Você precisa adicionar mais sal, Aurora, ela declarava com a autoridade de uma chefe estrelada Michelin. E essa carne está toda errada. Elias gosta dela macia. Eu cerrava os punhos, contando silenciosamente até 10, em uma tentativa desesperada de manter alguma compostura antes de responder. Agatha, eu tenho cozinhado para Elias muito bem até agora. Ela simplesmente estalava a língua e balançava a cabeça, murmurando baixinho sobre como os jovens não sabem aceitar conselhos. Depois havia os comentários incessantes sobre o estado da casa. Você realmente deveria limpar com mais frequência, Aurora.
Agatha dizia, passando um dedo crítico em uma estante e inspecionando a poeira inexistente. Na minha casa, você podia comer no chão. Elias, pobre alma, estava perpetuamente preso no meio. Ele voltava para casa depois de um longo dia de trabalho para nos encontrar em uma batalha silenciosa de vontades e suspirava. Vocês duas não podem simplesmente se dar bem. Ela está tentando ajudar. Ajudar assumindo o controle de nossas vidas. Eu retrucava a frustração transbordando a cada dia que passava. Cada dia era uma luta, uma lenta erosão do meu espaço pessoal e do meu próprio senso de identidade. A tensão na casa era palpável, o ar denso com ressentimentos não ditos e raiva reprimida. Eu amava Elias profundamente, mas viver com seus pais sob o meu teto, sujeita às suas constantes críticas e ao flagrante desrespeito pelos meus limites, estava se tornando absolutamente insuportável. Cada dia começava com a mesma intrusão chocante. O alarme estridente e insistente do relógio antigo que eles haviam trazido perfurava o silêncio da madrugada, sinalizando o início do que parecia uma maratona sem fim de exigências indesejadas. Antes mesmo que eu pudesse saborear meu primeiro gole de café da manhã, Agatha já estaria agitada pela cozinha, um turbilhão de atividade não solicitada vestida com um avental florido. Você acordou tarde hoje, Aurora, ela comentava seu tom implicando que 7 horas era uma hora profana. Eu murmurava algo sobre ter tido uma sessão de tutoria tarde na noite anterior e me preparava para a inevitável avalanche de tarefas que ela considerava essenciais para começar o dia. Uma manhã em particular, enquanto eu tentava desesperadamente me preparar para uma sessão crucial de tutoria online, Agatha invadiu meu escritório improvisado, empunhando uma cesta de roupa transbordando de roupas que aparentemente exigiam atenção imediata. Aqui faça essas em seguida e certifique-se de separar as brancas desta vez. Ela instruiu sua voz, não admitindo argumentos. Eu mordi minha crescente frustração. Agatha, tenho sessões consecutivas hoje. Isso pode esperar. Ela colocou as mãos firmemente nos quadris, sua postura favorita para dar sermões. Isso vai levar apenas 1 minuto. Prioridades, querida. Você pode ensinar a qualquer hora, mas isso é importante. Este é o meu trabalho, rebati minha voz subindo, apesar da minha firme resolução de permanecer calma. Tenho alunos esperando. Ela simplesmente deu de ombros, totalmente imperturbável. Eles podem esperar mais alguns minutos. Família em primeiro lugar, certo. Era sempre assim, suas necessidades e urgências percebidas ofuscando implacavelmente as minhas. Eu sentia como se estivesse me afogando em um mar sufocante de tarefas indesejadas e críticas implacáveis, e Elias não era um salva-vidas. Ele saía cedo para o trabalho, oferecia um beijo de despedida rápido e perfunctório e desaparecia deixando-me para navegar sozinha pelas águas traiçoeiras das constantes exigências de seus pais. A hora do almoço era outro campo de batalha. Se não era Agatha, dissecando meticulosamente o teor de sal da sopa, era Valério resmungando sobre o tempo preciso da refeição. Já passou do meio-dia e o almoço ainda não está pronto. Ele lamentava verificando seu relógio com exasperação teatral, como se cada minuto que passava fosse uma afronta pessoal. Eu cerrava os dentes forçando um sorriso tenso. Está quase pronto, Valério, só mais alguns minutos. Já deveria estar na mesa agora, ele murmurava suas palavras carregadas de um amargor que azedava a própria antecipação da comida. No meu tempo tínhamos horários. Em uma fatídica terça-feira completamente farta da crescente pressão e sentindo minha paciência se esgarçando mais rápido do que as solas gastas dos chinelos que Agatha insistia que eu usasse em casa, finalmente perdi a cabeça. Não havia nada de particularmente especial naquele dia, exceto pelo fato de que meu último nervo finalmente cedeu. Eu não sou sua empregada e isto não é um restaurante, exclamei, minha voz tremendo com raiva mal contida enquanto Agatha pairava sobre meu ombro, enquanto eu picava vegetais para o que parecia ser a 100ª refeição que eu não queria cozinhar. Eu não consigo lidar com isso e com o meu trabalho é demais. Agatha recuou como se eu a tivesse agredido fisicamente. Estou apenas tentando manter alguns padrões na casa do meu filho. Ela retrucou sua voz afiada e fria. É a minha casa também. Eu retruquei batendo a faca na tábua de cortar com um estrondo. E eu não consigo fazer tudo por aqui, eu também estou trabalhando, lembra? Nesse momento, com seu impecável e incrivelmente inconveniente timing, Elias entrou. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, seu olhar mudando de sua mãe atordoada para minha própria fúria fervente. Eu apenas balancei a cabeça muito cansada para recontar as mesmas velhas queixas. Pergunte à sua mãe, disse minha voz monótona, antes de me virar e deixar a cozinha e a montanha cada vez maior de ressentimento para trás.
Tudo deu uma guinada brusca e precipitada quando Agatha, em um movimento que me trouxe uma nova onda de pavor, anunciou sua decisão de largar o emprego na padaria. Ela se declarou cansada e insistiu que seria muito mais útil em casa, ajudando, se ao menos isso fosse verdade. Em vez disso, sua definição distorcida de ajudar envolvia invadir meu escritório doméstico durante uma sessão crítica de tutoria online para anunciar em voz alta que era hora de começar a cozinhar o jantar. Foi absolutamente mortificante. Você vai começar o jantar, a Aurora está ficando tarde e estamos todos com fome. Ela berrou uma tarde completamente alheia, ou talvez deliberadamente ignorando o fato de que meu microfone estava ligado e meus alunos podiam ouvir cada palavra. Mutei freneticamente o microfone, minhas bochechas ardendo de mortificação. Agatha, ainda estou trabalhando. Podemos conversar sobre isso depois. Mas ela simplesmente acenou com a mão de forma desdenhosa e saiu, deixando-me para oferecer um pedido de desculpas gaguejante aos meus alunos perplexos e tentar desesperadamente recuperar alguma aparência de compostura profissional. Depois havia Valério, que parecia operar sob a ilusão de que eu passava meus dias jogando casualmente no computador. Não vejo por que você está sempre tão ocupada. Ele resmungava, espiando por cima do meu ombro, meu cronograma de aulas meticulosamente planejado. Parece que você está apenas digitando em jogos. Não são jogos, é o meu trabalho. Eu retrucava meu tom mais afiado do que o pretendido. É assim que eu ganho nosso sustento agora. Isso mesmo, nosso sustento. Porque 3 curtos e agonizantes meses após essa nova e sufocante arrumação familiar, Elias chegou em casa no meio do dia, parecendo que acabara de ter 10 rounds com um boxeador peso pesado. Fui demitido, Aurora, ele confessou em um tom sussurrado e em pânico, verificando nervosamente para garantir que seus pais não estivessem por perto. Por favor, não conte aos meus pais ainda. Não quero preocupá-los. Então lá estava eu, de repente, a única provedora tentando desesperadamente cobrir todas as nossas despesas crescentes com o meu já apertado salário de tutora. As contas se acumulavam como manuscritos não lidos e nunca havia o suficiente para todos. Mantimentos, contas de consumo. Tudo parecia custar exponencialmente mais com 4 adultos espremidos em minha casa outrora pacífica. Uma noite tensa, finalmente me sentei com Elias e seus pais, o peso da tensão financeira não dita nos pressionando como um fardo físico. Precisamos conversar sobre finanças. Comecei minhas mãos cerradas com força no colo para impedi-las de tremer. Eu sou a única que está ganhando no momento e estamos lutando para manter as contas em dia. Agatha e Valério trocaram um olhar rápido e significativo antes de se voltarem para mim. Mas Elias está trabalhando. Ele pode cobrir, disse Agatha, sua voz cheia de uma confiança equivocada quase delirante. Elias se remexeu desconfortavelmente ao meu lado. Na verdade, mãe, isso não é verdade. Eu perdi meu emprego. Um silêncio pesado desceu sobre a sala. Valério tossiu um som seco e incrédulo. O quê? Por que você não nos contou? Eu não queria chatear vocês. Elias murmurou, seu olhar fixo nas mãos. Respirando fundo, eu continuei. Não podemos cobrir tudo apenas com o meu salário. Eu estava pensando que talvez vocês pudessem ajudar, contribuir com metade do aluguel da casa de vocês para o orçamento familiar. A reação deles foi como se eu tivesse sugerido algo completamente escandaloso. Os olhos de Agatha se estreitaram em fendas de descrença e indignação. Por que deveríamos? Você tem um emprego. Deveria ser capaz de lidar com isso. Elias sempre cuidou das coisas antes. Senti-me cambaleando no precipício de um colapso total. Mas ele não consegue agora. É demais e eu preciso de ajuda. Elias colocou uma mão apaziguadora em meu ombro. Talvez me dê um tempo para encontrar um novo emprego. Ok, eu resolverei isso. Eu assenti o gesto nascido mais de pura exaustão do que de qualquer crença real. Cada dia parecia estar andando em areia movediça grossa e viscosa. Quanto mais eu trabalhava mais fundo, todos pareciam afundar em dívidas. Foi durante um de nossos jantares cada vez mais tensos e desconfortáveis que Agatha, com uma espantosa falta de autoconsciência, casualmente lançou seu mais recente plano extravagante na atmosfera já tensa. Ela acenou com uma brochura de viagem brilhante para mim, seus olhos brilhando com uma excitação quase maníaca. Estamos planejando uma pequena escapada, 2 semanas na Espanha. Então, querida, ela chilreou, completamente alheia. A atenção palpável na sala. Você prefere um lenço ou uma concha como lembrança? Olhei para ela, meu garfo a meio caminho da boca, totalmente perplexa. Umas férias. Agora, sim.
Ela jorrou seu entusiasmo aparentemente desimpedido por qualquer senso de realidade financeira. E estávamos nos perguntando se você poderia contribuir um pouco. Apenas $2.000 para algum dinheiro de bolso. Não é muito certo. Foi isso. Minha barragem de paciência cuidadosamente construída finalmente estourou. Bati meu garfo no prato, o barulho agudo ecoando no silêncio repentino. De onde vem todo esse dinheiro? Exigi minha voz tremendo com uma mistura de descrença e fúria. Vocês gastam luxuosamente em restaurantes em roupas que eu nem vi e agora uma viagem. E vocês não contribuíram com um único tostão para as despesas domésticas. Como podem sequer pedir mais dinheiro? O rosto de Elias empalideceu visivelmente e Valério se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Mas Ágata, em sua característica alinhamento, simplesmente avançou. Estávamos economizando e uma pequena ajuda da família não é demais para pedir, Economizando, sugando-nos. Retruquei minha voz subindo a cada palavra. Vocês não pagam por mantimentos, por aluguel, por nada, e ainda esperam que eu financie suas viagens extravagantes. Elias tentou intervir, sua voz tensa de ansiedade. Vamos todos nos acalmar e conversar sobre isso. Não. Eu interrompi, afastando-me bruscamente da mesa, as pernas da minha cadeira raspando ruidosamente no chão. Vocês invadem meu escritório, atrapalham meu trabalho e têm a audácia de chamar isso de ajuda. Eu não tenho espaço, nem privacidade, nem paz, como isso é uma família. O rosto de Ágata desabou dramaticamente e ela irrompeu em uma torrente de lágrimas teatrais. Como você pode dizer essas coisas? Aurora, fizemos tanto por você, até ficamos quietos sobre coisas. Como a frequência com que convencemos Elias a não te deixar? A sala ficou completamente em silêncio, o ar denso de choque. O quê? Minha voz era mal um sussurro de descrença gravada em cada sílaba. Elias, isso é verdade. Elias olhou para baixo, seu rosto corado com uma mistura de vergonha e raiva. Eu não conseguia decifrar. Mãe, do que você está falando? Mas Ágata, segurando o peito dramaticamente, desviou habilmente a crise imediata. Oh, meu coração, esse estresse não é bom para mim. Você poderia pegar meus remédios lá em cima, querida. Saí correndo do quarto, minha mente girando um turbilhão de confusão e mágoa. Na metade da escada parei um pensamento repentino e arrepiante me atingindo. Espera como se chamavam os remédios de novo. Virei-me indo em direção à sala de jantar para perguntar, mas parei abruptamente quando ouvi a voz sussurrante de Elias, filtrando-se pela porta ligeiramente entreaberta. Não, mãe, você quase estragou tudo. Precisamos manter isso em segredo até vendermos a casa. Se ela me deixar agora, eu não ganho nada. Certifique-se de não forçar muito, apenas o suficiente para que ela queira vender. Mantemos a pressão, ela vende, eu me divorcio dela e fico com metade. Então podemos vender a casa antiga e comprar algo melhor. Apenas se controle. Pare de comprar coisas caras por um tempo e coordene comigo primeiro. Encostei-me pesadamente na parede, sentindo o peso esmagador de sua traição calculada. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu casamento, minha casa, minha vida inteira. Tudo era uma armação meticulosamente orquestrada. Respirando fundo e calmamente, tentei me recompor. Voltei para a sala de jantar. Ágata estava secando seus olhos milagrosamente secos, sua postura já notavelmente recuperada. Esqueci de perguntar qual o nome do seu remédio. Ela perguntou docemente, o tom açucarado, um forte contraste com suas histrionias anteriores. Não é nada, Aurora. Estou me sentindo muito melhor agora, obrigada. Enquanto me sentava novamente, uma fria determinação endureceu dentro de mim. Eles não sabiam que eu sabia e eu precisava manter assim. Por dentro eu era um turbilhão de mágoa e raiva, mas por fora permaneci calma, uma frágil máscara de normalidade. Precisava de um plano e até então tinha que manter minhas cartas perto do peito. Na manhã seguinte, acordei com um plano cristalino e nítido em minha mente. Cancelei todas as minhas aulas online para o dia, uma primeira vez desde que comecei a dar aulas. Com um renovado senso de determinação sombria, dirigi até o escritório do advogado, minhas mãos apertando o volante tão firmemente que meus nós dos dedos estavam brancos. No escritório do advogado, expus tudo às conversas ouvidas, a falta de contribuição financeira deles, a manipulação flagrante. Tudo. O advogado ouviu atentamente sua expressão, ficando cada vez mais séria. Ele foi meticuloso, garantindo que os papéis do divórcio fossem à prova de balas, especialmente em relação à propriedade da casa e dos meus bens. Eles não verão um centavo da sua propriedade, ele me assegurou, sua voz firme e resoluta. Quando voltei para casa, a atmosfera na casa era densa com uma tensão palpável. Elias e seus pais estavam na sala de estar, um ar de espera impaciente pairando sobre eles como um sudário. Assim que entrei, Ágata explodiu sua voz estridente e acusatória.
Onde você esteve o dia todo, nem se deu ao trabalho de fazer o jantar antes de sair. Fiquei na entrada, minha determinação endurecendo em aço. Acabei de cozinhar e acabei de tolerar desrespeito na minha própria casa. Respondi minha voz calma, mas com uma frieza final. Elias se levantou sua expressão, uma confusão de frustração e um desespero mal disfarçado. Talvez seja melhor se apenas vendermos a casa e encontrarmos outro lugar para ir começar de novo, sabe, sem meus pais. Ele estava desempenhando seu papel pensando que estava sutilmente direcionando a conversa para o resultado desejado. Seus pais congelaram seus rostos uma imagem grotesca de ganância antecipatória. Mas não pude deixar de rir um som curto e sem humor que ecoou nitidamente pela sala tensa. Vender a casa a Elias, eu sei de tudo. Seus pequenos planos com seus pais, acabou. Peguei em minha bolsa, tirei os papéis do divórcio e os bati na mesa de centro à sua frente. Aqui estão os papéis do divórcio. Quero você e seus pais fora da minha casa imediatamente. A sala explodiu. O rosto de Elias ficou de um vermelho profundo e furioso, seus olhos arregalados de choque e descrença. Agatha começou a chorar teatralmente, agarrando o peito como se estivesse sofrendo uma verdadeira parada cardíaca, enquanto Valério se levantou, seu corpo rígido de raiva. Você não pode fazer isso conosco. Somos família. Essa não é minha família. Retruquei, minha voz ressoando com uma força recém-descoberta. Vocês tentaram me enganar para tirar minha casa, minha segurança. Acabou. Elias fez menção de discutir, mas eu cortei meu olhar inabalável. Tenho gravações de suas conversas. Meu advogado está totalmente ciente de tudo. Saiam, ou chamarei a polícia. Eles recolheram seus pertences, Agatha chorando dramaticamente o tempo todo, enquanto Valério murmurava uma série de xingamentos quase inaudíveis. Elias parecia completamente derrotado, a realidade esmagadora de sua situação finalmente caindo sobre ele quando percebeu que o jogo estava irremediavelmente acabado. As semanas seguintes foram um borrão de atividade intencional. Mergulhei na reforma da casa, transformando-a meticulosamente de volta ao santuário pacífico que havia sido antes de sua chegada indesejada. Cada cômodo foi limpo de quaisquer resquícios persistentes dos meses anteriores. Cada almofada, cada peça de roupa que tivesse o menor vestígio deles foi impiedosamente substituída. Uma tarde, enquanto reorganizava a sala de estar, meu telefone tocou. Era uma ligação de Olivia, uma querida amiga, com quem eu não falava há meses, sentindo-me muito envergonhada e constrangida para contar a alguém sobre a bagunça caótica em que minha vida havia se tornado. Ei, Aurora! A voz de Olivia veio pelo telefone tingida de preocupação genuína. Ouvi sobre o divórcio, como você está se saindo. Fiz uma pausa com o pincel ainda na mão e olhei ao redor da sala, pela metade uma onda de paz inesperada me invadindo. Estou bem. Olivia. Na verdade, estou melhor do que bem. Estou começando algo novo. Estou expandindo minhas aulas online para uma academia virtual completa, planejando oferecer cursos em todo o mundo. Conversamos por mais um tempo e depois de desligar, senti um renovado senso de propósito florescer dentro de mim. Minha vida era verdadeiramente minha novamente, e eu estava determinada a construir algo incrível. Dias se transformaram em semanas e meu projeto de academia virtual começou a tomar forma. Contratei uma pequena e dedicada equipe e trabalhamos incansavelmente para construir uma plataforma que não fosse apenas sobre educação, mas sobre fomentar conexões genuínas entre pessoas de todo o mundo. A resposta foi avassaladora. Alunos de todos os cantos do mundo se inscreveram ansiosamente, atraídos pela promessa de uma vibrante comunidade de aprendizado. Várias semanas depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez era Agatha. Sua voz, geralmente tão nítida e exigente, estava fraca e carregada de desespero. A casa que eles estavam alugando havia pegado fogo devido a uma fiação elétrica defeituosa, uma perda devastadora agravada por sua própria negligência em não renovar o seguro a tempo. Aurora! Ela implorou, sua voz embargada por lágrimas não derramadas. Podemos ficar com você, só por um tempinho, não temos para onde ir. A pausa do meu lado foi breve, mas resoluta. Não, Agatha. Respondi firmemente as palavras, carregando o peso de tudo o que havia acontecido. Somos estranhos agora. Desejo o melhor para você. Desligando o telefone, senti uma pontada passageira de algo, um leve eco do laço que eu pensei que havíamos compartilhado. Mas mais forte do que isso, era a convicção inabalável em minha própria voz, a certeza absoluta em minha escolha. Às vezes, a coisa mais valiosa que você pode fazer é proteger ferozmente seus limites e sua paz, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis e se livrar de relacionamentos tóxicos. Sua casa deve ser seu santuário e você merece construir uma vida livre de manipulação e desrespeito.
Confie em seus instintos e nunca subestime sua própria força para reconstruir e prosperar após a adversidade. Quais são seus pensamentos sobre a situação de Aurora? Você já experimentou algo semelhante? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias empoderadoras.